Ai, que sensacional. Yay! Bom dia! Ou boa tarde. Gente, tô adorando isso aqui. Essa aqui eu achei demais, olha só. Bom dia! Tô me sentindo em Paris. Vamos ver o que mais tem por aqui. Essas mascarazinhas novas que eu não conheci ainda são muito divertidas. Oi? Assim dá vontade de ficar brincando, olha só. Uhul, problema. Não, tá tudo bem. Gente, divertido. Mas eu não vou ficar incomodando vocês. Não vou incomodar vocês com isso, não. Vou tirar. Vamos ficar. Opa, peraí, aqui. Voltou. Foi. Yay! Pronto, consegui. Bom dia, boa tarde. Eu tô meio atrapalhada no horário aqui. Acho que ainda não são meio-dia e 30. E eu prometi que faria meio-dia e 30, né? Mas é sempre bom começar antes, dar um oi. Mi... E a Mia e a Jéssica estão aí, a gente tem tanta conversa pra trocar. Lisa Bianchi, tudo bom? Gente, que bacana. Então, vocês estão me ouvindo bem? Não sei como é que tá o som, espero que esteja ok. Bom dia, boa tarde, bom dia, New York, boa tarde, Brasil. Só me confirmem, por favor, se o som tá legal. Se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu arrumar isso aqui. Não, aqui. Boa, obrigada, Mi. Então, gente, a minha ideia dessas lives que eu comecei agora a ser organizada, né? Um novo momento, quando a gente tá feliz fazendo as coisas como a gente realmente percebe que tem que ser, é tudo tão mais fácil. Então, a minha ideia é manter nas quintas-feiras, tá? A gente tá com 3 horas de diferença no fuso, portanto, aqui são 9h30 da manhã. E eu até queria saber de vocês quando é que termina o horário de verão. Eu sei que acho que é fevereiro, né? Não sei, parece que esse ano, não sei se ia ser mais longo em função da data do carnaval, até porque começou um pouco mais tarde. Oi, Carol! About Style, hi! Então, eu queria saber mais ou menos quando é que termina o horário de verão, porque daí a gente vai ter que replanejar esse horário da live, mas sem problemas, a gente aos poucos vai organizando isso aí. O importante é poder de verdade conversar, né? Hoje eu estou aqui da janela da minha sala, eu mudei o lugar e foi de propósito, porque eu queria mostrar isso aqui pra vocês, ó. Olha lá atrás. Tá difícil de ver, mas assim, tudo que vocês estão vendo de claro, de branco, é gelo. O asfalto que vocês estão vendo que tá clarinho ali é gelo. E porque na verdade tá tão frio que não neva, congela direto. Então, beijo, Carol. Oi, Cíntia. E então essa foi a experiência de maior frio que a gente já teve aqui nesses 7 anos. Foi um perrengue hoje pra tirar, pra fazer a Olivia sair pra escola. Não pra sair pra escola, mas é que é muita roupa, cara. Ela não consegue caminhar. Então, assim, eu tô dentro de casa super tranquila. Eu podia estar de manga curta e tal, mas na rua a sensação térmica tá de -26. A sensação térmica mais baixa que nós tínhamos sentido até então era -18. -26 é surreal, cara. É surreal o frio. E aí, o que eu tava pensando é justamente porque nessa semana eu comecei a falar sobre como se vestir no frio, né? E aí eu tava pensando no como isso mexe muito mais do que com é a forma como a gente tá se vestindo, se olhando, como a gente fica entrochada, não consegue se mexer, muda o humor. E tudo é diferente quando tu tem que te vestir para um clima inóspito, né? Que é o que na verdade rola. Oi, Adriane Molinari. O clima é inóspito. A gente tá aqui dentro de casa, tá super gostoso. Quando tu vai pra rua, o choque térmico é absurdo, é absurdo. Então, a coisa mais importante realmente é a gente entender o que pra nós faz diferença na hora de vestir, né? Eu conheço muitas pessoas que não se importam de passar frio.
Então elas vão continuar a manter o seu salto alto, a sua mini saia, vão estar assim dentro de praticamente o mesmo estilo, como se não tivesse frio, elas se mantêm super inteiras. Eu não sou assim. Eu sou aquele tipo de pessoa que no inverno, cara, eu sumo, ninguém me enxerga na rua, ninguém sabe quem eu sou. Eu tento estar mais ou menos arrumadinha e coordenando, porque, pô, a gente se ama, a gente se gosta, a gente quer estar legal, a gente quer se olhar no espelho e estar feliz com o que vê. Mas a verdade é que eu me entrocho de um jeito que o cabelo vira uma coisa, né? A gente coloca a touca, daí some o rosto, daí põe os óculos, daí fica torto por causa da touca. E aí tu joga mais uma echarpe em cima, daí te amarra, tu não consegue caminhar, daí tu caminha toda torta. E a gente fica falando, ai não, consultoria de imagem, pô, consultoria de estilo, tem que te arrumar bem, tem que estar bem vestida, tem que estar adequada. Cara, tem que. Mas a verdade é que a gente tem que entender que a vida não é uma caixinha perfeita, né? Tem momentos na nossa vida em que a gente não vai conseguir estar essa obra-prima, né? Essa perfeição de imagem, de estilo, de moda, como a mídia prega, como as pessoas acabam exigindo da gente. E manter isso, manter esse equilíbrio, né? Daquilo que é possível, daquilo que é o que é o dia a dia mesmo. Pô, tu tem que acordar. Eu aqui, por exemplo, tá? Eu acordo às 6h15 da manhã, levanto às 6h30. Primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu comentei com vocês, eu tenho que fazer café da manhã, lanche, almoço da minha filha nesse horário. Tenho que sair e levar ela pra escola. Vocês acham que eu tenho tempo de passar maquiagem, de estar arrumadinha antes? Não rola. Porque eu vou curtir minha cama um pouquinho mais, eu preciso dar um abraço nela mais forte porque ela tá com frio. Então tem horas que a gente tem que fazer escolhas. E a gente não vai penalizar a nossa imagem por conta dessas escolhas, mas a gente vai fazer essas escolhas dentro do que é possível e a gente vai entender, vai respeitar e a gente tem que se perdoar por não conseguir fazer aquilo, né? E críticas, se tem alguma coisa que eu aprendi nos últimos tempos, é que críticas virão. Não adianta, as críticas virão. Se tu estiver bem vestida, as pessoas vão olhar pra ti e vão dizer, ai, nossa, que pedante, quanto será que ela pagou nessa roupa? Pô, mas ela tá indo só ali, tá se arrumando tanto. Cara, a crítica vem. Se tu estiver mal vestida, ai, olha só, que horror, ela tá se vestindo assim, como é que pode? Então, é muito mais importante que a gente se preocupe com como a gente se sente, como essa roupa tá fazendo a gente se sentir, do que os outros estão falando, né? Claro que dependendo da situação é importante o que os outros vão falar. É óbvio, eu tô procurando um emprego, eu preciso estar de acordo. Se o meu chefe olhar e não achar que eu tô de acordo, que eu não tô adequada para trabalhar, eu não vou conseguir, né? Eu tenho que me adaptar a uma nova região. Quando eu vim morar aqui, eu fiz uma limpa, né, claro, no meu guarda-roupa. Gente, eu tenho a minha lente, ela é para descanso de computador, então acaba dando esse reflexo. Eu sei que tá incomodando vocês, vou ficar tirando um pouquinho e daí eu pego quando eu tiver que ler aqui. Bom, quando eu vim morar aqui, eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa e aí eu escolhi o que vinha, o que não vinha e tal. Foi a maior cagada que eu fiz. Me perdoem o bom português. Porque eu escolhi roupas totalmente erradas. Eu não sabia como ia ser a minha rotina, eu não sabia o que eu ia ter que fazer, como é que ia ser o frio. Trouxe um monte de blusões de lã que eu usava em Porto Alegre, que a gente ia de ir pra serra e tal, porque eu pensei, pô, é frio, né? Peanuts, não serve pra nada. Agora eu tenho um guarda-roupa totalmente diferente. Provavelmente com as roupas que eu tenho, eu não vou estar adequada pro frio de Porto Alegre, pro frio do Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Porque é diferente, é outra vida, são outras necessidades, é outra rotina. Aqui eu chego em casa, eu tava na rua com duas calças, né? Uma legging de academia de inverno, uma grossa para poder correr na rua, e mais uma calça peluciada. Então era como eu tava na rua. Eu cheguei em casa, eu tirei tudo, porque tá muito quente. Então eu não posso estar vestida com roupas muito pesadas. Eu uso várias camadas, né? E aí que tá a sacada de adaptar o guarda-roupa, de perceber aquilo que funciona, de perceber o que a gente realmente precisa. Como eu estava falando, eu tenho amigas que saem nesse frio de hoje com uma meia calça, uma bota sem pelo nem nada, mini saia,
uma camisa e um casaco estão bem. Que legal! Se elas estão bem de verdade, que legal. Porém, se tu tá fazendo isso exclusivamente para os outros, aí não é legal. Aí é que entra aquela questão que é o que eu vinha conversando com vocês, do que me doeu e de todas as dificuldades que eu tive de lidar com a consultoria, e agora abrir essa porta nova, onde a gente vai trabalhar mais essência, onde de verdade é uma imagem para refletir o que está aqui, né? Não o que está numa revista, não o que um livro bonitinho diz. Gente, as ideias são maravilhosas e elas são ótimas para a gente aplicar, mas no momento certo. A gente tem que saber qual é a nossa vida, a realidade, o que é o teu dia a dia, né? O que é importante para ti, como é que tu te comunica com as pessoas, o que as pessoas de verdade vão entender de ti através do que tu veste, como tu te posiciona e tudo mais. Eu conheço outras pessoas que, ao contrário, como eu estava dizendo, se empacotam de uma maneira e elas não... O problema não é o como elas se empacotam, a quantidade de roupa que elas usam no inverno. É a questão das coisas estarem desconectas. Quando não existe conexão no que tu está vestindo, nem tu mesma vai ser um reflexo daquilo. A roupa não vai estar de acordo, né? Então, por exemplo, tu pegas uma pessoa que é representante comercial e atende empresas, né? Ela tem que estar vestida de uma maneira que ela possa entrar nessa empresa, né? Então, beleza, vai usar uma bota quente, porém ela vai ter que ter um cuidado maior na hora de escolher aquela bota quente, porque ela vai precisar ser uma bota adequada para entrar numa empresa, representar ela profissionalmente. Isso são as coisas que a gente tem que entender. Não o que a revista diz que está na moda ou não. A moda inverno, até se vocês forem ver, acho que é o meu post... Oi, Andréia, tudo bem? O meu post de ontem, que eu botei uma moça, eu acho que ela tá em algum lugar tipo Central Park e tal, e tu olha pra roupa dela, ela tá linda, mas ela deve estar congelando ali, deve estar congelando, mas pô, ela tá fazendo aquilo que diz na revista que é o que tem que se usar no inverno. Se ela estiver confortável nisso, porque ela não tá com frio, porque ela tá com a mobilidade que ela precisa, porque dentro da personalidade dela aquilo funciona, uau, good to you, good for you. Vai adiante, segue, é por aí. Mas fazer isso exclusivamente porque os outros dizem que é o certo, não vai funcionar e num determinado momento as pessoas vão perceber que não está existindo essa harmonia entre o vestir e o existir, né? Isso mesmo, André, na hora que o frio pega, o que vale é esquentar, né? Isso que tem que ser. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Entre o que vocês vão vestir e o existir, né? Porque se as coisas estão desconectadas, as pessoas vão perceber. Vocês não vão conseguir se comunicar adequadamente. Vocês não vão conseguir apresentar as ideias de vocês, porque quando vocês falarem, aquilo não vai estar conectado com o que vocês estão vestindo. Então, não rola, gente, não rola. Pensem na essência de vocês, quem vocês são e como vocês se sentem nas roupas que vestem. A Marie Kondo, né, que trabalha com aquela questão de organização de ambientes, de closets e tudo, tem muita coisa no que ela fala que eu acho bacana. Tem umas coisas que eu acho meio viagem e tal, mas tudo bem, acho que eu tenho que me informar mais, tenho que saber mais para poder dar uma opinião fechada, certinha sobre isso. Porém, tem uma coisa que ela diz que tem que te fazer feliz. Quando tu te veste, aquela roupa tem que te fazer feliz. Tu tem que te olhar no espelho e amar o que tu enxerga, o que tu sente. O teu corpo tem que estar feliz com aquilo, não tá pinicando, incomodado. Porque se tu estás fisicamente incomodada ou psicologicamente incomodada com aquela roupa, ela não é pra ti. Ela simplesmente não é pra ti. E tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Porque o mais bonito de tudo é que nós somos diferentes, né? O que fica legal numa pessoa não fica na outra. A pessoa se sente confortável com um tipo de calçado que a outra não vai conseguir andar. E assim vai. Então, quando nós somos consultores de imagem, que nós trabalhamos com pessoas que nos desafiam mais nesse sentido,
que elas acabam querendo peças que, teoricamente, né, a gente, pelo nosso estudo, pelo que a gente sabe, essas peças não seriam adequado, a gente precisa ter carinho na hora de falar com essas pessoas, tá? Tem que entender por que aquilo acontece. Não adianta a gente atropelar e dizer, não, pronto, tu tem que trocar, essa cor não funciona pra ti, tu não vai usar, deu. Não existe autoridade nessa hora. A consultoria de imagem, ela é muito mais uma psicologia do que uma ditadura. Não é ditadura, né? As coisas têm que ser com carinho, muito carinho. Por isso eu sempre digo para as minhas alunas, né? Quando a gente atende um cliente, a gente tem que se despir da gente e se vestir do cliente. E se vestir do cliente nos dois aspectos, psicológico e físico, né? No sentido, bom, se eu tivesse as dificuldades que ela tem, de que tudo aperta, tudo incomoda, ou que ela tem um problema no pé e não pode usar salto, como é que eu resolveria essa questão de uma maneira mais com mais harmonia? Quais são as ferramentas que eu tenho? Porque é esse o X da questão. Nós temos ferramentas para resolver todos os problemas. O que a gente tem que aprender é entender as estruturas da teoria, né, da consultoria de imagem, o que serve para quê e aplicar no caso de cada cliente, né? Por isso que quando eu estou em aula, muitas alunas dizem assim, Alice, mas então se ela tiver corpo ampulheta, ela vai poder usar todos os tipos de roupa porque é o corpo perfeito. Não. Isso é uma regra que se criou na sociedade para dizer que as coisas são matemáticas como algo muito mais importante e muito mais amplo que é o ser humano. Então, qual é a minha resposta? Vai depender do como a cliente se enxerga. O que para ela é um desafio na hora de se vestir. Eu já tive uma cliente linda, maravilhosa, com o corpo de invejar, que ela odiava ter aquele corpo lindo. Ela não gostava de ter a cintura marcada. Ela era extremamente tímida e ela queria se vestir de uma maneira mais reta. E aí? Eu vou dizer, não, mas tu tem o corpo perfeito, tu tem que marcar a cintura. Não. Tem que entender o que está por trás disso. Tem que entender qual é a história dela. O que levou essa cliente a esse momento onde ela se percebe não gostando de mostrar as suas curvas, que são, para todo mundo, lindas. Então, tá aí o X da questão, né? E aí eu vou voltar um pouquinho, porque eu me comprometi a falar sobre os posts da semana, né? Então, quando eu mostrei aquela foto, e vai entrar agora na sequência, tem mais duas falando sobre vestir no inverno, né? Porque eu tô já pensando até em trabalhar com previsão do tempo, porque como vocês podem ver, né? Aproveitando para quem não viu ainda, tá muito frio, tudo que é branco é gelo. Gelo, tá deslizando pra dirigir, gente, tá deslizando. A Nilce vai dar risada comigo, porque a irmã dela, ela tá no Canadá, e lá no Canadá deve, né? Mas aqui não tá nevando porque tá frio demais, não tá nevando. Ontem nevou um pouquinhozinho. Anyway, voltando então pros posts da semana. Eu falei ali na postagem, eu falei sobre o Central Park com neve, falei do frio e tudo mais, e param! Né? São Pedro me ouviu ali, botou o tempo perfeito pra gente conversar hoje sobre o frio que faz aqui e sobre como se vestir nessa hora, né? Então, a coisa mais importante nós lembrarmos é camadas. A gente precisa de camadas, né? Tu vai ter que ter duas camadas, a camada térmica, né? Principalmente pernas e tronco, cobrindo o máximo possível, meia de lã de verdade. Evitem fios sintéticos. Tudo que é sintético não vai te aquecer tanto, ele vai fazer, às vezes, suar, mas ele não te aquece. Então, o resultado não é legal. O ideal, então, a primeira camada térmica, a segunda camada, como o frio que tá hoje, não adianta tu botar uma segunda camada fininha, tá? Tem que ser uma camada mais grossa. Então, como eu comentei, eu tava com uma calça peluciada. Então, sugiro flanela, uma pelúcia, alguma coisa assim. É muito mais difícil de arrumar peças bacanas com esse tipo de textura, né, e conforto que a gente precisa.
Adri, ficam gravadas sim. Eu tô subindo elas pro IGTV e também vão pro YouTube. Então a gente pode. Depois eu compartilho o link. Eu compartilho no Face também. Então elas estão por tudo. Se depois tu quiser, me manda um e-mail pra alicia@brazilian.com, Brazilian.com, desculpa. E aí eu te mando os links direitinho. Mas eu mandei uma newsletter essa semana. Se tu não recebeste a minha newsletter, eu posso te colocar na lista. E uma vez por mês, porque eu não quero encher caixa postal de ninguém, uma vez por mês eu vou encaminhar os links e tal de todos os vídeos que rolaram. E vai estar tudo na playlist que tá no canal do YouTube, tá? O canal é Brazilian, sublinhado, né? E NYC. Bom, voltando. Então, tem que ser as calças mais grossinhas, mais apeluciadas, que dificilmente a gente encontra algo legal. Quando tu encontrar alguma coisa que tu vai achar bonita, ela vai ser tão cara que tu vai questionar custo-benefício, tá? Que é outra coisa super importante na hora de fazer compras. Não adianta me apaixonar por uma peça, chegar lá, pagar, sei lá, vamos falar em reais, eu já nem sei mais os números em reais, que assusta na hora de vestir, gente. Eu tô tão por fora, então me perdoem se eu tô falando bobagem, tá? Mas eu vou chutar um número aqui, digamos R$1.000 uma calça. Cara, R$1.000 uma calça, eu olho como sendo absurdamente cara, tá? Se essa calça custa R$1.000, eu vou ter que usar ela todos os dias do inverno inteiro para ter valido a pena eu gastar esse dinheiro. Não faz esse frio o ano inteiro, né? Esse frio vai fazer agora, fez semana passada 2 dias, tá fazendo essa semana 2 dias, provavelmente a gente tenha mais o que? Uns 5, 6 dias no inverno inteiro desse frio absurdo. Vale a pena eu gastar R$1.000, ou seja, digamos, 300, 400 dólares, numa calça grossa para 10 dias no ano? No meu estilo de vida, não. Porque a maior parte das vezes eu posso não sair de casa nesses dias. A maior parte das vezes eu vou escolher, bom, tá frio pra caramba, eu vou ficar em casa trabalhando de casa, e era isso. Então, não é uma necessidade. Eu posso escolher algo menos alinhado, porque eu não vou ter essa necessidade de usar, eu não vou fazer o uso da peça pagar o valor dela, né? Então, isso é super importante ter em mente. Vocês, por exemplo, do Brasil, tô indo visitar. Cara, tá vindo visitar, vem pra curtir. Compra alguma coisa que vai te aquecer, mas não fica pirando em comprar uma peça de inverno mega cara, que tu vai chegar no Brasil e vai ficar no guarda-roupa até o próximo ano, quando tu for mais uma semana viajar, né? A não ser que vocês tenham essa cultura de repente, passar todo o verão brasileiro fora, curtindo o inverno em algum outro lugar, porque adoram o frio, não vale a pena, não faz sentido, né? Então, isso foi calças, parte de baixo. Parte de cima. A coisa mais complicada que tem é que tu vai te encher de roupa para entrar no primeiro lugar e tirar tudo. Então, o mais comum é para quem mora aqui? Eu vou ter um casaco absurdamente quente, que eu não preciso ter muita coisa por baixo e tá valendo. Desculpa, o meu casaco, por exemplo, se eu tiver só com essa camisa, hoje eu sinto frio. Mas se tiver a sensação térmica de até 10 negativos, tô bem. Luva, gorro, óculos para proteger do sol, porque bate no gelo, bate na neve e fica muito iluminado, dói os olhos. E tá beleza. Porém, no frio de hoje, mais uma blusa e tá tranquilo. Porque senão tu chega nos lugares e tu não tem nem onde guardar esse monte de roupa, né? A minha filha, agora eu larguei ela na escola, eu morri de pena dela, porque como ela é pitoquinha, ela só tem 4 anos, eu não vou deixar ela passar nem um pouco de frio, né? Então ela botou calça de esqui, casaco de esqui, luva, touca, tudo, trocou a bota, levou tudo pra escola. Ela tinha que ter levado uma segunda mochila, né? Só pra guardar a roupa que tirou. Mas, infelizmente, é assim. Só que aí eu volto. Vocês, como é que vocês vão fazer pra passar esse frio aqui? Tá vendo? E é incrível, cara. Tu pensa que as pessoas vão fugir do frio. Tá todo mundo vindo pra cá agora nas férias das crianças, né? Então eu tenho não sei quantas pessoas que estão aqui, algumas ainda marcando de fazer consultoria nesses dias. E eu digo, gente, é frio demais, fica por aí, curte o verão, mas estão aqui firmes e fortes curtindo o frio de Nova York. Aí o que é a minha sugestão? Invistam em meia calça térmica, normalmente eu sugiro da Uniqlo, porque ela é super acessível e ela é extremamente quente, né? E uma calça peluciada. Parte de cima, mesma coisa.
uma camiseta manga longa térmica. Tem outras marcas, tem várias marcas térmicas, tá? A Uniqlo, ela simplesmente é mais fácil, porque para quem não tem como comprar online e fazer pesquisas e tal, Uniqlo tá ali na Quinta Avenida, tá na 34, tá na 42, a Uniqlo tá por toda Manhattan, né? Tem Queens e tem Brooklyn também, então é fácil, fica fácil de achar o que precisa, tá? Joga por cima dessa um casaco, né, de lã, gostosinho, bonitinho, e mais em cima esse casacão. Se vocês acharem que tá frio, uma dica que eu tive até, não foi de ninguém que mora aqui, que eu achei bem bacana, foi da Bruna Drum, que é quem fez todo o layout da marca e tudo mais, agora que eu tô falando dela pra caramba. A Bruna me comentou que usar um quebra-vento, aquele casaco fininho que se usa pra correr e tal, que é realmente só o quebra-vento, mas que ele é um nylon bem grosso, bem forte. Se tu usar ele em cima da lã, embaixo do teu último casaco, ele vai te aquecer mais. Eu vou fazer esse teste hoje de noite, porque eu vou no show do Justin Timberlake e tá muito frio pra eu arriscar. Então eu vou botar mais esse casaco pra ver qual é que é. Voltando, então tá. Uma das outras coisas que eu comentei ali nos posts da semana foi explicando um pouquinhozinho sobre o que é consultoria de imagem pra quem não sabe, né? E eu fiz uma analogia com decoração e arquitetura. E eu acho que é mais ou menos por aí. É como se a consultoria de imagem fosse a arquitetura do vestir e personal styling fosse, então, a parte de design de interiores, né? As duas coisas caminham muito juntas. Quem é arquiteto pode ser um profissional de design de interiores, né? Porém, quem faz só design de interiores não pode ser arquiteto. Da mesma maneira, um consultor de imagem tem competência, estudo, conhecimento para ser um personal stylist. Mas um personal stylist nem sempre tem a formação para ser um consultor de imagem. E por que isso? Porque a consultoria de imagem trabalha com aparência, comportamento, comunicação e presença digital. Então ela é mais ampla e ela vai entrar em teorias, ela vai trabalhar uma coisa que eu digo muito em sala de aula, o personal stylist olha para o sapato, enquanto o consultor de imagem olha para os pés. Tá? Eu digo sempre isso em aula. E uma vez que eu estou olhando para os teus pés, eu estou pensando o que tu precisas, que tipo de conforto, que tipo de salto, a largura do salto, tudo para coordenar com a tua silhueta e também com o teu estilo de vida, com a tua personalidade, com as tuas necessidades. Enquanto o personal stylist, ele está realmente compondo muito mais um personagem, uma história por trás, ele está trazendo em primeiro plano o design, o belo, né? É a pegada do personal stylist. Como eu falei, são duas formas de trabalho que se complementam, que são extremamente importantes, cada uma no seu momento, mas que são diferentes, né? São diferentes, é importante saber. Aí, uma dica que eu dou, assim, que para quem tá querendo mudar a sua imagem, querendo começar a observar a diferença e, de um lado, não quer fazer um investimento muito grande, não tem tempo ou o que for, uma forma bem fácil é experimentar com maquiagem, né? Eu comentei que agora de manhã, por exemplo, eu saí correndo e tal, que não dá tempo de maquiagem. Não dá, porém eu chego em casa e... tcharam! Super leve, nada demais, um rímelzinho, um batom, a base faz uma diferença muito grande na pele, muito grande. Principalmente com o passar do tempo, né, a gente vai tendo manchinhas, a gente vai ficando com um pouquinho de flacidez, vai ficando... A base ela vai deixar a pele mais homogênea, né? E aí ela é realmente o canvas pra gente colocar alguma coisa mais de cor, né? E as cores vão variar de acordo com a coloração pessoal daquela pessoa e o que ela está vestindo, né? Porque tem, de certa forma, que coordenar, correto? Então a gente tem que estar atento a esse sentido, mas é super fácil. Uma maquiagem de manhã dá um up, as pessoas vão olhar pra gente e vão dizer, nossa, que olhar saudável, né? Que rosto saudável. Então, 5 minutinhos, não precisa fazer nada de mirabolante, nada de muito diferente. Eu sugiro um BB Cream com cor,
porque daí já é rápido, põe tratamento e já põe uma corzinha no rosto, né? Pra quem não gosta de ter muita coisa, outra dica bacana é, por exemplo, o batom, ele facilmente pode funcionar como blush, né? E facilmente ele pode funcionar como sombra. Claro que tem que cuidar da aplicação para não ficar forte demais, pra não ficar borrado, blá blá blá. Mas blush funciona como sombra, né? Então essas coisas a gente pode para agilizar as coisas, para ser mais rápido, né? Vale muito a pena, porque a gente começa a se olhar no espelho e se enxergar com mais carinho. Porque eu acho que a maior parte, principalmente das mulheres, são como eu sou, o seu pior juiz. Ninguém se critica tanto como nós mesmas, né? As pessoas, a mulher é um bichinho triste, a gente acaba se judiando e nós não somos tão amigas uma das outras como nós deveríamos ser, né? Acho que a gente está num processo de mudança nesse sentido que é bem bacana, de se unir, de estar mais perto uma da outra, colaborando e não criticando. Porém, a gente só aceita aquelas críticas e só se sente doída pelas críticas porque aquilo em nós é problema. Então, se a gente sente aquilo, pensa aquilo da gente, quando alguém fala, dói. Dói muito. Se a gente não pensa isso da gente, quando alguém fala, a gente fala assim, really? Tô nem aí, né? Aí tá a grande diferença. Por isso que é importante a gente fazer, porque a gente gosta, porque a gente se sente bem. Então, tu te olhar no espelho com uma maquiagem e perceber o quanto tu vai estar mais de acordo com o amor que tu sentes por ti, é o que vale. É o que vale. Não precisa mais do que isso, né? O resto, as pessoas vão achar legal, que bom, mas não pode ser o motor da decisão de vocês, o que os outros pensam ou deixam de pensar, né? Vamos ver se eu tô aqui bem na minha listinha, blá blá blá. Vamos voltar pros óculos aqui. Enquanto isso, deixo vocês darem uma olhada no frio. Pá, 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 pá. Ah, sim, olha só. Eu coloquei uma postagem sobre alguma. Isso mesmo, a Michelle tá lembrando aqui. A Michelle é farmacêutica, dá muitas dicas bacanas, mas ela atualmente tá fazendo cada doce, gente. Ela tá em Porto Alegre, eu não posso comprar, mas eu fico babando quando eu vejo. Ela tá dizendo aqui que no verão vale usar filtro solar com cor. Sim. A minha sugestão é que seja o filtro solar com cor, mas tem aqueles, eu não sei, acho que é CC Cream, que é o filtro, o tratamento, né? No caso, às vezes eles têm anti-idade, etc e tal, e mais a cor. Acho que é o CC que ele tem essas três. Então vale a pena dar uma olhada também. Bom, eu coloquei ali perguntando como é que vocês cuidavam do seu interior, né? Essa questão de repente dentro da sua religião, tá? Eu sou católica, então a minha lembrança na hora de falar sobre esse assunto é sempre em cima das práticas católicas, né? Eu sou cristã. E as pessoas, por exemplo, se tu fores judeu, muçulmano ou o que for, eu entendo que Deus, ele se apresenta de maneiras diferentes para as pessoas, porque cada um tem filtro diferente e precisa disso para entender a fé, né? Mas nossa, quase 40 em Porto Alegre. Inveja da neve. Eu não tô com inveja dos 40 porque eu tô vendo a galera sofrer, mas a neve também tá difícil, gente. Isso, então tá, a Carol tá confirmando aqui que é o CC mesmo. Bom, aí eu coloquei lá uma frase, né, que é a de Provérbios 31:25, que eu acho maravilhosa, que ela se veste de dignidade e força e sorri para o futuro. E perguntei se vocês tinham alguma frase, né, alguma passagem da Bíblia ou do livro santo, né, de cada um, que fosse inspiradora. E a Érica, minha amigona Érica Okazaki, aliás, gente, a Érica tem dicas de moda sensacionais, se vocês seguirem ela, ericaokazaki.com.br, e acho que é a mesma coisa, acho que é a Erika Okazaki também no Insta. Ela colocou essa frase que eu achei bem bacana e agora lendo ela fecha muito com o que a gente está conversando aqui. Olha o que diz, é Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, não interessa o que os olhos estão vendo, não interessa o que os ouvidos estão vendo, é algo muito maior que a gente tem que se preocupar na hora da gente se cuidar. Essa aqui é a grande questão.
E o que a gente sente que faz bem pra gente, certamente é bom e é de Deus. Se a gente não tá feliz, é porque tem alguma coisa que não tá legal, a gente tem que revisar o que a gente tá fazendo na nossa vida, né? Então, acho que o meu papo de hoje era esse. Semana que vem eu volto, quinta-feira, 12h30. E sigam aí acompanhando, coloquem perguntas no Insta mesmo, coloquem as perguntas que daí eu posso responder na semana seguinte, ou a gente pode conversar por direct message também, as duas coisas estão valendo. Fica o e-mail lice@brazilian.com. Quem quiser conversar por WhatsApp, põe o maisinho na frente, né? Que aí a gente vai falar o DDD. Não, DDI, né? Então é o mais 1-917-251-2583. A gente pode bater um papo por WhatsApp, mas lembrem, nós temos 3 horas de diferença no fuso, então vocês estão acordando e eu ainda estou roncando. Fiquem com Deus, beijo grande e até mais. Obrigada, Adri, que bom que tu curtiu, que bom. Ai, Mi, que legal que tu tava aí também assistindo. Gurias, fiquem com Deus mesmo. Carol, a gente tem muito que conversar, hein? Tem um monte de coisa que tu não me contou nos últimos anos aí. Saudade de todo mundo e muito com vontade de conhecer quem eu tô conhecendo por enquanto só da forma digital. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Até mais.